Olá, amigos! Que alegria estar com vocês em mais um episódio da nossa série sobre o Êxodo. Hoje é terça-feira, 5 de agosto. Ontem falamos sobre a consagração dos primogênitos e hoje vamos para um dos momentos mais marcantes da história de Israel, a travessia do Mar Vermelho. Um cenário dramático, cheio de emoção e lições espirituais. Para nos ajudar a refletir, está novamente conosco o pastor Israel. Olá, Débora, e olá a todos que nos ouvem. Esse é, sem dúvida, um dos relatos mais poderosos da Bíblia, porque nos mostra que Deus age mesmo quando parece que não há saída. Pastor, Êxodo 13, 17 a 22, descreve como Deus guiou o povo depois que eles saíram do Egito. Ele poderia ter levado Israel pelo caminho mais curto, mas escolheu uma rota mais longa. Por que será que Deus fez isso? Porque o Senhor conhecia o coração deles. Se seguissem a rota mais curta, passariam logo por territórios de guerra e, sem estarem preparados, poderiam desanimar e querer voltar para o Egito. Então, Deus os conduziu por um caminho mais seguro espiritualmente, mesmo que fosse mais longo. Isso já nos ensina algo. Às vezes, Deus não nos leva pelo caminho mais rápido, mas pelo caminho mais seguro para a nossa fé. Interessante! E outro detalhe curioso é que Moisés levou os ossos de José com eles. Por que esse detalhe é tão importante? Porque José havia pedido isso pela fé. Em Gênesis 50, 24, 25, ele disse que Deus certamente visitaria Israel e os tiraria do Egito, e pediu que seus ossos fossem levados para Canaã. Isso mostra que José confiava nas promessas de Deus mesmo tantos anos antes. E, em Hebreus 11, 22, essa atitude é citada como um ato de fé. É um lembrete para nós. A verdadeira fé olha para além do presente e confia nas promessas de Deus para o futuro. Mas, pastor, depois desse começo tão bonito, a Bíblia descreve algo assustador. O povo chegou à beira do Mar Vermelho e, de repente, viram o exército do faraó vindo atrás deles. Aí bateu o desespero. E eles reclamaram: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou para morrer no deserto? Êxodo 14, 11. Como podemos entender essa reação tão negativa, mesmo depois de tudo que Deus já havia feito? Débora, isso revela como a nossa fé é frágil quando olhamos apenas para as circunstâncias. O povo tinha visto as pragas, tinha sido poupado na Páscoa, tinha saído do Egito com a mão poderosa de Deus, mas bastou um novo desafio para eles esquecerem tudo e ficarem com medo. Isso acontece com a gente também. Muitas vezes, depois de grandes bênçãos, ao menor sinal de dificuldade, esquecemos como Deus foi fiel no passado. Ou seja, pastor, eles estavam entre o mar e o exército inimigo, e aos olhos humanos não havia saída. Mas aí vem uma das falas mais lindas da Bíblia. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo 14, 13 e 14. O que podemos aprender dessa resposta de Moisés? Aprendemos que fé é confiar em Deus mesmo quando não vemos solução. Moisés não tinha um plano humano para atravessar o mar. Ele apenas confiava que Deus faria alguma coisa. E Deus realmente fez. O Senhor abriu o mar de forma sobrenatural. Esse é o ponto. Quando não vemos saída, Deus sempre tem um caminho que nós não conseguimos enxergar. E é bonito ver que Deus não só abriu o mar, mas também colocou a coluna de nuvem entre o exército egípcio e o povo de Israel, protegendo-os. Isso mostra que Deus não apenas provê a saída, mas também nos protege no processo. Exatamente, e é importante lembrar que os israelitas atravessaram em terra seca. Não foi um lamaçal, não foi algo parcial. Foi um milagre completo. E quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, eles foram destruídos, porque não estavam debaixo da proteção divina. Pastor, e como podemos aplicar essa história nas nossas vidas hoje? Primeiro, precisamos lembrar que Deus ainda abre caminhos impossíveis para aqueles que confiam nele. Quando enfrentamos situações sem saída, seja um problema financeiro, familiar, de saúde ou espiritual, devemos lembrar que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua agindo hoje. Segundo, devemos cultivar uma memória espiritual, não esquecer as vezes em que Deus nos livrou para que a nossa fé se fortaleça para os desafios futuros. Que mensagem linda! Então, quando estivermos diante de um mar vermelho na nossa vida, precisamos lembrar,
Deus é especialista em transformar o impossível em realidade. Amém. E a ordem de Deus para Moisés ainda ecoa para nós hoje. Siga em frente. Às vezes, Deus não vai remover o desafio de imediato, mas vai nos dar forças para atravessá-lo com fé. E, no fim, veremos sua glória. Que o Senhor nos ajude a não olhar para o medo, mas para o seu poder. Pastor Israel, muito obrigada por mais essa reflexão. Foi um prazer. Que cada ouvinte confie mais em Deus, mesmo nos momentos de maior aperto. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, que grandes maravilhas o Senhor tem feito pelo seu povo. Obrigado por cada história confortante e inspiradora. Que possamos ver para o seu grande poder e não para a nossa fraqueza. Que possamos confiar no Senhor e não reclamar. Em Jesus pedimos. Amém. Amém. Amigos, amanhã vamos falar sobre o que aconteceu depois da travessia. Um momento de vitória e gratidão. O Cântico de Moisés e Miriam. Até lá! Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para manter este ministério ativo e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus.